Oi, meu nome é Daniela e o meu seminário é sobre o golpe de Ariete. O golpe de Ariete é um choque violento nas paredes de uma tubulação, quando há uma mudança brusca no movimento de um líquido. Quando isso acontece, o fluido dá marteladas no interior da tubulação, se chocando contra válvulas, tubos e conexões. O golpe de Ariete tem esse nome em referência ao ariete, que foi uma antiga máquina de guerra largamente utilizada nas idades antiga e média para romper muralhas, portões de castelos e fortalezas dos inimigos. Ele era feito geralmente de um tronco com uma madeira muito resistente e possuía também uma cabeça em forma de carneiro na extremidade do tronco. Conforme as batidas iam acontecendo, as paredes iam cedendo gradativamente, e isso ecoava um som muito parecido. As batidas, no caso, ecoavam um som muito parecido com o do golpe de Ariete nas tubulações. Os fenômenos que causam o golpe de Ariete são geralmente a partida e parada de bombas hidráulicas, o fechamento súbito de válvulas, a presença de ar na tubulação e a utilização errada dos aparelhos de proteção contra o golpe de Ariete. Como esse fenômeno é muito prejudicial para as instalações hidráulicas, foram desenvolvidas algumas maneiras de se evitar ou até mesmo proteger a sua tubulação contra o golpe de Ariete. Uma dessas maneiras é reduzindo a velocidade de escoamento do líquido, porque a energia da velocidade dentro da tubulação ela vai ser transformada em pressão. Ou seja, quanto menor for a velocidade desse líquido, menor vai ser a pressão aplicada dentro da tubulação, evitando assim que ocorra o golpe de Ariete. Outro modo de se evitar esse fenômeno é utilizando válvulas com fechamento lento. Aqui eu coloquei duas válvulas para mostrar a diferença. A válvula da esquerda é uma válvula de esfera, e quando a gente fecha o registro dessa válvula, a passagem de água é impedida subitamente, ou seja, muito rápido, e esse é justamente um dos motivos para a ocorrência do golpe de Ariete. Já na direita, a gente tem uma válvula de gaveta, e diferentemente da válvula de esfera, o fechamento do registro dela ele ocorre gradativamente, ou seja, lentamente, evitando assim que ocorra o golpe de Ariete. A utilização de ventosas também é um método de proteção contra o golpe de Ariete, tendo como função expelir o ar da tubulação, porque, como foi visto nos slides anteriores, a presença de ar da tubulação pode ser uma das causas do golpe de Ariete. Uma ventosa é exatamente como representado na imagem à esquerda, e o seu funcionamento está exemplificado no vídeo à direita. Outro método de proteção contra o golpe de Ariete é utilizando a válvula anti-golpe de Ariete. Essa válvula é projetada para proteger o equipamento de bombeamento, tubulações e acessórios contra danos causados pelas bruscas variações de pressão dentro da linha. A válvula proporciona essa proteção realizando três funções. A função supressora, em que o mecanismo de controle da válvula faz com que esta se abra rapidamente, extraindo certo volume de água da tubulação, na medida em que a ondulação de pressão elevada retorna. Função aliviadora de pressão, em que o mecanismo de controle da válvula faz com que ela se abra quando ocorrem pressões anormalmente altas. E função de fechamento lento, em que a velocidade do fechamento da válvula anti-golpe é lenta para evitar a formação de perigosas ondas de pressão. O uso de dispositivos de redução de pressão, como a válvula de alívio de pressão, também são recomendadas. Na válvula de alívio, o fluido fica em contato com o obturador, que sobe e abre passagem caso a força resultante da pressão do fluido vença a força da mola que o suporta. Também temos as câmaras ou reservatórios de ar comprimido, que servem para estabilizar a pressão de toda a rede, evitando as oscilações que prejudicam as operações de máquinas e ferramentas, e também o sistema bypass, que em situações de falha desvia o fluxo do líquido para linhas temporárias. Por último, temos as chaminés de equilíbrio. As chaminés de equilíbrio são dispositivos que atuam ao mesmo tempo na proteção contra as depressões e contra as sobrepressões, visto que possibilitam a oscilação em massa da água entre a chaminé e o reservatório de descarga, evitando-se nesse trecho a ocorrência de variações elevadas de pressão. Porém,
Ao mesmo tempo que existem dispositivos para a proteção da tubulação contra o golpe de Arite, existe um dispositivo em que o golpe de Arite é necessário. Esse dispositivo é o carneiro hidráulico. Ele tem esse nome também em referência ao Arite, porque o bater do pistão do carneiro hidráulico lembra a batida do Arite. Esse mecanismo utiliza as diferenças de pressão, ou seja, o golpe de Arite, para bombear a água. A bomba funciona com a força da água de uma fonte que desce por gravidade ou desnível por uma mangueira que é conectada diretamente na bomba. E para finalizar, aqui tem um vídeo para demonstrar um pouco do barulho que o carneiro hidráulico faz. Aqui eu coloquei as minhas referências e é isso. Muito obrigado pela atenção.